Pessoal, dando continuidade aqui aos nossos estudos sobre princípios recursais, estamos aqui no nosso segundo vídeo, então, com o nosso terceiro princípio, que é o princípio da taxatividade. Já começamos com uma pergunta: somente lei federal cria recursos? Então eu trago para vocês logo que a resposta é sim, somente lei federal cria recursos. Então eu tenho que trazer aqui para mim a fundamentação legal. Constituição da República de 88, artigo 22, diz que compete, detalhe, privativamente à União legislar sobre processo, ou seja, legislação estadual, muito menos qualquer norma emanada do próprio tribunal, pode criar recursos. Doutrina não cria recursos, jurisprudência não cria recursos. O que cria recursos? A própria lei federal. Então aqui traz para nós o início do nosso raciocínio sobre taxatividade, tá ok? O Código de Processo Civil traz para nós aí no artigo 994 os seus recursos. Não só o Código de Processo Civil, porque toda legislação processual pode trazer seus respectivos recursos. O CPC traz esses para nós, mas nós temos também, por exemplo, a 9.099, Juizado Especial, que diz que cabe recurso ao próprio juizado, veja bem, da sentença, da sentença, cabe recurso ao próprio juizado. Apesar de não ter dado nome, né? Então é o recurso inominado, ela veio prevendo que cabe recurso. Então eu até brinco, né? Que esse recurso aqui, o patinho feio, é tão feio que sequer nome deram para ele. Então é o recurso inominado, tá ok? Mas enfim, a lei federal criou esse recurso, tá ok? Então a gente tem aqui uma doutrina também para depois vocês darem uma olhada, ok? Então a gente coloca a ideia de taxatividade nesse sentido, de que somente lei federal cria recursos em números clausos, ou seja, estão expressamente previstos e aí não tem a possibilidade da doutrina e qualquer outra fonte aí do direito trazer para nós a ampliação desses recursos. Então, taxatividade, a princípio, muito simples para nós. A taxatividade ela vai trazer para nós consequências, porque a lei federal ela não cria apenas o recurso, ela cria o recurso e traz para nós o que a gente chama de hipótese de incidência. Então, a hipótese de incidência ela vem junto com o próprio recurso. Então eu vou desafiar vocês aí que todo o primeiro artigo do respectivo recurso traz a sua hipótese de incidência. Então se você ler ali o 1015, por exemplo, você vai encontrar a hipótese de incidência do agravo de instrumento, 1009 da apelação e assim por diante, tá certo? Então eu trago aqui para nós um primeiro raciocínio. E essa primeira observação que eu trago para nós aqui é sobre um termo que vocês vão escutar aí daqui para frente, que é o termo chamado cabimento. O cabimento do recurso. Então a pergunta que eu trago para vocês é: o que seria o cabimento do recurso? Seria uma somatória do princípio da taxatividade, mais a ideia aqui para nós do que a gente chamou de hipótese de incidência. Mas a hipótese de incidência. Por que eu estou fazendo essa observação aqui com vocês nesse momento? Porque quando a gente for passar para a prática recursal, nós vamos ter ali um capítulo em todos os recursos para efeitos aí, principalmente de simulação de segunda etapa da OAB, nós vamos ter um capítulo, e esse capítulo aqui vai ser o capítulo cujo título será o quê? Do cabimento. E aí então eu vou ter que trabalhar a ideia de que a natureza da decisão, então a gente sabe que de recursos, né, somente para atacar a decisão judicial, então a gente vai ter que trabalhar qual é a decisão judicial nesse cabimento aqui, isso aqui já simulando prática. Então qual é a decisão judicial? Então a decisão judicial, Paulo, é uma sentença, então aí você vai dizer ali no seu recurso de apelação. Então sendo uma sentença, a gente vai trazer que a lei federal criou o recurso chamado apelação, e esse recurso apelação é cabível justamente contra as sentenças. Então a gente vai trazer isso para nós numa época aí propícia,
de prática civil para a segunda etapa da OAB, para quem tiver o interesse, ok? Então a gente tem aqui a hipótese de incidência, que vai trazer então para nós, igual eu falei um pouco antes aqui, o cabimento de um recurso é a somatória da taxatividade com a sua hipótese de incidência. Então agora começam para nós aqui algumas observações. Existe mitigação aqui nessa singularidade, nessa unirrecorribilidade? Eu trago para vocês a resposta como correta, assim, como afirmativa, dizendo que sim. E aí eu trago então, constitui a mitigação da singularidade recursal a possibilidade de interpor recursos extraordinários e especial, né? Quando a decisão recorrida impingir ao mesmo tempo uma norma federal e constitucional, permitindo então a interposição aí de recurso especial e extraordinário. Então nós sabemos que o recurso especial é endereçado ao STJ para dirimir aí questões de norma federal e o extraordinário é dirigido ao STF para que ele possa aí resolver questões de cunho constitucional. Então imaginemos a seguinte hipótese. Lá no respectivo acordo cujo qual você vai recorrer, houve, segundo você, ofensa à interpretação de norma federal e houve ofensa em relação à interpretação de Constituição. E aí, então, você tem um prazo de 15 dias para recorrer. E aí, então, nesse caso, você faz o quê? Você recorre justamente para os dois órgãos, né? Para o STF e para o STJ, com seus respectivos recursos, dentro do prazo de 15 dias. Logo, você interpôs quantos recursos? 2 recursos. Então, você mitigou a ideia de singular. Singular, ou seja, não é um recurso, agora é um plural, 2 já é um plural, então são 2 recursos nesse caso. Mas a ordem processual, assim, permite. Então, por isso que não é uma ofensa, ok? Dando continuidade aqui à nossa lógica, a gente tem as decisões objetivamente complexas, com vários capítulos que, se você olhar de forma isolada, você encontraria decisões distintas, o que geraria, em tese, para você, possibilidades recursais distintas. Vamos explicar melhor isso daqui. Então, olha só, o que nós temos aqui já? Nós temos a linha do tempo do processo aqui para nós já desenhada. Nós temos uma leitura da petição inicial aqui no início. E a gente sabe que o último ato aqui do nosso processo de conhecimento, então, seria uma sentença. Ok? Então eu tenho essa linha do tempo aqui, processual, para que a gente possa raciocinar. No curso do processo, é possível, então, uma decisão interlocutória. Decisão interlocutória. E essa decisão interlocutória, ela pode, então, conceder o que eu vou chamar de TP. O que é o TP aqui para nós? Tutela provisória, tá ok? Nesse momento aqui, você, então, poderia pensar em um recurso. Qual recurso que você poderia pensar? Agravo de instrumento, tá certo? E no curso do processo também, você pode ter aqui outra decisão interlocutória que revogaria justamente essa tutela provisória, sem problema nenhum. E aí então você vai ter aqui para mim a possibilidade, nesse momento, num prazo de 15 dias, fazer para nós interpor, na verdade, um agravo de instrumento também, ok? Então a gente tem essa configuração para que a gente possa pensar. Apaga para mim essa daqui. Então vamos apagar essa daqui. Então a gente vai voltando aqui, a gente apaga ela toda. No nosso exemplo, a gente vai ficar então só com a primeira decisão interlocutória, cuja qual concedeu essa tutela provisória, independente de ter tido ou não agravo de instrumento. Essa decisão interlocutória ela foi mantida, então, tá? E aí então chegamos aqui no ato final do processo de conhecimento, e aí nós temos uma sentença, e essa sentença aqui, ela vai ter o seguinte conteúdo. Ela vai trazer para mim aqui uma improcedência do pedido, no caso, obviamente, do autor, ok? Uma improcedência do pedido do autor, e também vai ter aqui o que é para nós? Obviamente, de forma expressa, uma revogação.
revogação da famosa TP. É aquela que estaria aqui. E quando ela estava aqui, você iria fazer um agravo de instrumento, ok? Ela estava aqui naquele momento no curso do processo, era uma decisão, então no caso seria uma decisão interlocutória. Agora eu te pergunto, ela sendo revogada, tutela provisória, sendo revogada aqui, eu posso entender como uma decisão. E aqui o julgamento de improcedência do pedido como uma outra decisão, ou seja, o conteúdo decisório são conteúdos decisórios distintos, porém, quando eu analisar o ato em si é um ato único chamado, natureza dele, sentença. E contra a sentença cabe, no caso, apelação. Veja bem, revogou a tutela provisória, assim como a gente simulou revogando aqui no curso do processo. Só que se fosse por decisão interlocutória, seria agravo de instrumento. Só que essa revogação veio na sentença. Sendo na sentença, o recurso cabível é a apelação, ok? Então isso que seria para nós aqui as decisões complexas que a gente está tentando exemplificar para vocês. Então a gente tem aqui, voltando para os slides, decisão objetivamente complexas, com vários capítulos que, se vistos isoladamente em decisões distintas, gerariam recursos distintos. Foi o que a gente colocou ali logo anterior aqui esse momento. Aí então agora eu tenho que trazer o dispositivo legal que traz para mim o amparo do que eu disse. Artigo 1013. A apelação devolverá ao tribunal conhecimento da matéria impugnada. Ok, efeito devolutivo sendo tratado aqui para nós. Parágrafo 5º. O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Ou seja, nada de você pensar em um agravo de instrumento caso tivesse sido antes. No caso, teria sido agravo de instrumento, mas nesse caso aqui foi na sentença, então será impugnável na apelação, ok? Sem maiores mistérios, isso daqui é o que nós temos para falar aqui de decisões objetivamente complexas, de acordo com o parágrafo 5º do 1013. Agora, olha que interessante, pessoal. Uma outra possibilidade aqui para a gente trabalhar, da singularidade e da unirrecorribilidade. Recursos distintos com funções idênticas. A gente disse que a lei federal vai criar o recurso e vai trazer a sua hipótese de incidência. Porém, existe aqui na legislação processual uma situação onde a lei criou dois recursos distintos com a mesma hipótese de incidência. Então a gente vai trabalhar ele aqui da seguinte forma. Olha só. A apelação devolverá ao tribunal conhecimento da matéria impugnada, efeito devolutivo. Ok. Parágrafo 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando, ou seja, teoria da causa madura, conforme já trabalhado no vídeo anterior. Inciso 3. Constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá já julgar, ok? Vamos fazer isso aqui para nós. Então eu tenho aqui a petição inicial, eu tenho a ideia dos elementos da ação nesse momento, autor versus réu. Eu tenho aqui a causa de pedir, e aí eu vou tratar simplesmente como causa de pedir X, e eu tenho aqui o pedido, e aí eu tenho um pedido 1, que é o pedido de dano material, e eu tenho o pedido 2, que é o pedido de dano moral, ok? Então eu tenho essa configuração aqui. Depois eu vou ter, então, obviamente, contestação, toda a sequência do procedimento. Coloca só aqui para mim, contestação, todo o procedimento, porque eu quero, na verdade, chegar aqui no ato sentença, tá ok? Então, nesse ato sentença aqui, a gente sabe que tem o relatório, a gente sabe que tem a fundamentação, e na hora de julgar, o magistrado, então, pegou e julgou positivo. Deu provimento, ou desculpa, nesse caso não é deu provimento, é julgo procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento aí de uma quantia X aí de danos materiais. Porém, ele encerrou a sua atividade jurisdicional e não trouxe para nós um julgamento, então vou colocar de vermelho aqui, ele foi omisso,
Ele foi omisso no que diz respeito ao julgamento de quem? Ou do que, na verdade, né? Do dano moral, tá certo? Então, nesse momento aqui, eu tenho a ideia de uma apelação, sem dúvida nenhuma. Vou trabalhar uma apelação aqui, o autor apelando, tá ok? O autor apelando, esquece do réu nesse momento para mim. Então, ele traz toda a dialeticidade aqui e ele pede para que seja sanada. Então, ele pede para que seja sanada essa omissão e seja julgado o pedido. Qual o pedido que ele pede para que seja julgado? O pedido, obviamente, omisso. Então ele pede que seja julgado o pedido de danos morais. Ok? Sem problema nenhum. E aí, então, agora, nesse momento, eu tenho... Então, agora, nesse momento, eu tenho aqui o que eu vou chamar, então, aqui de julgamento. Vamos chamar aqui de julgamento no tribunal. Julgamento de tribunal, que vai me dizer aqui sim ou não, né? Então, vou colocar aqui que ele pode ganhar ou pode perder, sim ou não. Isso aqui pouco importa nesse momento aqui para mim. Então, a apelação serviu para ele nesse momento, para ele fazer o que ele pensou em fazer, tá ok? Então, segura aqui para mim essa ideia. Mas eu vou passar então aqui uma linha, para dizer que eu vou trabalhar de uma outra forma aqui agora. Que dessa sentença omissa aqui, eu poderia ter interposto um recurso diretamente para o juízo ACO. Então aqui eu poderia ter colocado o famoso embargos de declaração. O famoso embargo de declaração, para que o próprio juiz, tá certo? Para que o próprio juiz prolator dessa decisão suprisse, né? Suprisse essa omissão. Então, seria possível? Sim. A lei federal criou um recurso chamado embargos de declaração. E uma hipótese de incidência do embargo de declaração é quando a decisão recorrida for omissa. Então, eu posso interpor esse embargo de declaração. Mas eu assim não pensei, eu assim quis fazer direto a apelação, como no nosso exemplo aqui anterior. Posso. Como também poderia ter feito embargo de declaração. Então aqui eu tenho a ideia de que uma única decisão, qual decisão que eu estou falando? Estou falando essa decisão, sentença, ela me dá a possibilidade de uma apelação, bem como me dá a possibilidade de um embargo de declaração. Isso porque a lei federal criou um recurso chamado apelação e criou a hipótese de incidência dela no caso de omissão. E criou um outro recurso chamado embargo de declaração com a sua hipótese de incidência para os casos de decisão omissa. Então, nesse caso aqui, eu tenho, na verdade, duas hipóteses de incidência. Então, agora eu vou colocar aqui para você de verde, aqui, sinal verde para você. Não é que você pode fazer os dois ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher entre um, tá ok? Você vai ter que escolher entre um deles. E aí eu te pergunto, você vai escolher qual? Vai direto na apelação e já segue direto para o julgamento no tribunal? Ou passa primeiro pelos embargos de declaração? Sinceramente, para a vida da advocacia, é muito mais interessante você passar pelos embargos de declaração primeiro, porque caso o magistrado aqui ele rejeite aqui, na verdade, ele diga que não tem nada de omisso, enfim, etc. Ou então ele até, ao julgar, te dá aqui uma decisão de mérito negativa contrária a você, você então teria, nos dois casos, mesmo que ele fale que não tem omissão ou que ele julgue negativa contrário aos seus interesses, você pode ainda manejar o quê? Qual recurso que eu estou subindo aqui? Eu estou subindo, opa, perdi a linha aqui, eu estou subindo justamente nesse recurso de apelação. Então, obviamente, não se esqueçam que tecnicamente o embargo de declaração é muito melhor nesse momento do que a apelação, ok? Mas, como eu disse aqui,
você pode escolher entre um deles, tá certo? Então é o que nós estamos trazendo aqui, a ideia da apelação, e aí a mesma coisa que eu disse para vocês lá atrás. Ó. Cabe embargo de declaração, ou seja, a lei federal já trouxe no 994 a previsão de embargo de declaração, e aqui no 1022 ele traz a hipótese de incidência para suprir uma omissão. Reparem vocês, são duas hipóteses de incidência. Dois recursos com a mesma hipótese de incidência, desculpa, tá ok? Então, nesse caso aqui, tem dois recursos, mas você vai fazer um só, vai ter que escolher. Então a gente tem aqui em conclusão que a hipótese de incidência é idêntica, então a lei relativiza a hipótese de incidência, mas ela não relativiza a interposição de um único recurso. Escolha um e ao interpô-lo, você não vai interpor o outro. Agora, obviamente, né, para concluir, você, igual a gente disse, faz o embargo de declaração, não está satisfeito com a decisão após o embargo de declaração, você pode fazer a apelação. O que não dá para você fazer é a apelação e depois tentar fazer o embargo de declaração. Isso aí não dá para fazer, ok? Então a gente encerra aqui, pessoal, mais aí uma dupla de princípios trabalhada, né? 2 princípios, e agora a gente vai para o próximo vídeo.